Mas à medida que a gente lê esse capítulo 9 do Evangelho de João, nós percebemos que o que acontece aqui não é apenas a cura de um cego. Jesus não está tratando apenas de uma cegueira física, mas Ele está trabalhando aqui, tratando uma cegueira existencial. E o texto nos revela isto. Existem pessoas que por diversas razões não podem enxergar com os seus olhos físicos. Mas também existem muitas pessoas neste mundo que, embora vejam com os seus olhos, são cegos. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele está ligado ao capítulo 8, quando Jesus já havia dito lá no versículo 12, se revelado às pessoas, e ele diz assim a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Essa frase dita por Jesus, nós não compreendemos isto apenas como uma metáfora, uma simbologia. Não, é algo muito real, é algo muito concreto, é algo muito absoluto. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E quando nós nos deparamos com esse texto do capítulo 9, quando da cura do cego, ele vai falar de novo a mesma verdade no versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, existe uma luz que pode tirar o ser humano das trevas. Existe uma luz que pode dar visão ao cego existencial. E esta luz é Jesus. A cegueira existencial se revela a partir de uma visão equivocada dos outros, do próximo. Meus queridos, naquele tempo havia um entendimento de que o pecado, ele poderia trazer sobre as pessoas sérias consequências. A ideia, meus irmãos, era que aquele que cometesse um pecado, ou um pecado muito sério, ele poderia ser por Deus castigado. E o texto, meus irmãos, nos diz que Jesus encontra-se com este cego, e os seus discípulos vão perguntar para ele assim, no versículo 2: mestre, quem pecou? Foi ele, se referindo ao cego, ou os seus pais? De quem foi o pecado para que este homem nascesse nesta condição? Porque ele tem sobre si essa vida tão difícil, tão triste, tão angustiante. Ele pecou ou seus pais pecaram? Meus irmãos, é importante nós entendermos que sofrimento não significa castigo divino, ou que a pessoa esteja em pecado. Na verdade, meus irmãos, nós temos aqui uma teologia um tanto quanto distorcida ou parcialmente verdadeira. Precisamos entender isso corretamente. Veja, no entendimento dos discípulos, porque este era o ensino daqueles dias, o ensino dos fariseus: quem pecou vai ser castigado por Deus. Então este homem está em pecado. Ele nasceu em pecado. Agora a pergunta é: como alguém pode ter nascido em pecado? Porventura teria pecado no ventre de sua mãe? Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós temos a história lá em Gênesis capítulo 25, das duas crianças que ainda no ventre de sua mãe brigavam entre si, Esaú e Jacó, dando a entender que ali no ventre eles já estavam pecando, eles já estavam num estado de consciência e num estado de pecado. Portanto, podemos sim admitir que mesmo antes de nascer, poderia haver a existência de um pecado. Senhor, quem pecou? Foi ele? Será que ainda no ventre de sua mãe ele cometeu algum pecado para que nascesse assim? Ou então, se não foi ele, foi os seus pais. Quem sabe os seus pais, inadvertidamente, entraram em um templo, em uma cerimônia pagã. A mãe estava grávida ainda, esperando essa criança, e os pais entraram nesse templo.
sacrificaram de maneira equivocada a ídolos, e agora veio o castigo. Ele nasceu cego, ele não pode enxergar. Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Meus irmãos, a cegueira existencial nos faz ter uma visão equivocada das outras pessoas. É assim que os discípulos e as pessoas daqueles dias olhavam para um cego, ou para alguém que estivesse em situação parecida. Agora, meus irmãos, nós sabemos que de fato todos os males que sobrevêm a este mundo são por conta do pecado. A Bíblia deixa claramente isto. Romanos 3:23 vai dizer também que todos são pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se o pecado é a causa de todos os males, e isto é verdadeiro, não significa, por outro lado, meus irmãos, que pecado, sofrimentos particulares, males particulares, sejam resultados do pecado. Essa é uma visão reducionista. Mas talvez ainda alguém poderia dizer: mas pastor, lá em Números capítulo 12 diz que a irmã de Moisés, Miriam, foi afligida por Deus com uma lepra por conta do seu pecado. Está vendo como Deus castiga as pessoas por conta dos seus pecados? Sim, é verdade. No caso de Miriam, isto é fato. Assim como no caso de Davi, quando do seu adultério com Betseba, a criança, fruto daquele relacionamento, morreu. Mas, meus irmãos, é fato também que nem todos os leprosos são leprosos por conta de um castigo divino. Inclusive, em relação à lepra, isto é algo até os nossos dias comum. Não podemos olhar para todo leproso e dizer: está debaixo de condenação, porque Miriam recebeu essa condenação. Não podemos olhar para todas as crianças que não viram a luz, que morreram ainda no ventre de suas mães, que associar a isso a algum pecado aos seus pais. De maneira nenhuma, isso é um erro, é um equívoco. Portanto, algo estava errado aqui nessa teologia, nesse entendimento, nessa visão. Eu creio, meus irmãos, que a leitura do livro de Jó poderia nos elucidar bastante essa questão. Jó, um servo de Deus, cuja história começa assim: ele era um homem justo e um homem íntegro. Porém, ele sofreu. Ele sofreu perdendo os seus bens, perdendo a sua família, sendo afligido no seu próprio corpo. Não era resultado de pecado, não era culpa na vida dele, não era castigo de Deus. Porque nem sempre, meus irmãos, as coisas que nos acontecem são juízo de Deus sobre nós. Não é assim que nós devemos entender. Aliás, quem somos nós para julgar isto? Sabemos de alguns casos particulares, porque estão na Bíblia claramente. Agora, isso não é fruto de julgamento nosso. Aliás, os amigos de Jó, leiam o livro de Jó. O que eles começaram a falar com Jó diante do seu sofrimento? Os discursos deles eram exatamente esse: está em pecado, Jó, pensa aí direitinho, busca lá atrás. Eles começaram a tentar encontrar o motivo do sofrimento de Jó e começaram a culpar Jó. Eu entendo, meus irmãos, que em relação a Jó e aos seus amigos, os amigos de Jó agiram com sabedoria em apenas um momento. Foi quando eles chegaram lá na casa do Jó, e o Jó estava sentado lá, com as suas vestes rasgadas, colocando pó sobre a sua cabeça, em estado de humilhação. E esses três amigos de Jó chegaram lá,
viram a situação dele, sentaram do lado dele, rasgaram as suas vestes, colocaram terra na sua cabeça em sentido de humilhação, e durante 7 dias e 7 noites não falaram nada. Foi o momento de maior sabedoria deles, aqueles 7 dias e aquelas 7 noites de silêncio. Meus irmãos, esse cego, com certeza a vida dele não era muito boa. Nenhum de nós desejaria nascer cego. Aliás, as dores e os sofrimentos que vêm sobre nós, nós não escolhemos, nós não optamos. O sofrimento não é bom, ninguém gosta de sofrer. Imagine este homem, imagine a sua família, imagine o sofrimento de uma vida. Ele era cego, mas ele podia ouvir, ele podia sentir. Quanta coisa ele deve ter ouvido, até nessa teologia, nesse pensamento equivocado. Quantas palavras ele ouviu. Olha aí o pecador, o que será que ele fez? Olha aí o coitado, olha aí o miserável. Alguém não amado, alguém não querido, alguém não convidado para as festas, alguém colocado de lado no templo, nas festas, na sinagoga. Este era o cego. E era assim que ele era visto pelas pessoas, meus irmãos. Era assim que muitos olhavam para aquele homem. E eu fico pensando, quantas vezes nós também agimos de maneira parecida, para além das dores que acometem as pessoas, nós ainda colocamos mais dores e mais sofrimento sobre a vida delas. Assim como este homem nasceu cego, hoje crianças continuam nascendo, meus irmãos, com problemas, com deficiências. E muitas vezes os pais sofrem os olhares dos amigos, da família, da sociedade, para com os seus filhos, porque não são como os demais. Quão grande sofrimento, quão grande dor para aqueles que precisam enfrentar tais situações. Eu acredito, meus irmãos, que Deus, Ele dá algumas situações para aqueles que podem suportar. Nem todos suportariam. Nem todos suportariam algumas situações e algumas condições. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que a vida é assim, o sofrimento vem, nós gememos. Paulo, escrevendo lá em Romanos 8, 22, ele diz que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mas Paulo vai dizer assim: apesar desse gemido, e esse gemido é a dor, é o sofrimento, que no caso daquele cego podia ser a sua cegueira. No teu caso, meu irmão, eu não sei o que é, mas talvez você traga consigo um sofrimento, uma dor, uma angústia, e talvez alguém já tenha apontado o dedo para você, ou dito assim: ah, é porque você está em pecado, é porque você se afastou da igreja, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Visão equivocada a respeito dos outros, cegueira existencial. Cegos vêm assim. Paulo diz a esse respeito: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. As pessoas podem olhar para a tua aparência, podem te julgar, mas elas não sabem o que vai dentro do teu coração, o que vai na tua alma. Julgamos a capa, o livro pela capa. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso revela cegueira existencial. Quem age assim é cego, faz interpretações equivocadas, faz juízos precipitados, condena gente que não deveria ser condenada. Tome cuidado, meu irmão,
Tome cuidado para você não agir como um cego existencial, embora você veja com os teus olhos, mas muitas vezes você pode estar agindo como um cego.